Galera, agora no Conexão Unipan nós vamos bater um papo com o professor Felipe Gelber, que é idealizador do canal do YouTube Felipe. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui. Conta pra gente, de onde que surgiu a ideia aí de se enveredar pelo mundo do YouTube? Eu sempre, há muito tempo eu trabalho com investimentos para mim mesmo, né? Então há 15 anos eu estudo investimentos, eu invisto, eu faço a minha poupança, por assim dizer. E nesse período todo, muita gente me procurava, assim, e perguntava, amigo mesmo, né? Ah, Felipe, eu queria fazer isso, onde é que eu acho aquele conteúdo, eu acho esse. E aí, teve um dia que uma pessoa me mandou de manhã, e aí eu respondi, e o assunto era meio complexo, eu falava, ah, não, eu vou gravar um áudio e te mando aí. Aí eu mandei. Aí, quando foi de tarde, uma outra pessoa me perguntou um negócio muito parecido. Eu falei, nossa, eu já tinha aquele, eu vou mandar agora. Aí quando eu mandei, eu falei, olha, se tá repetitivo a ponto de eu pegar o mesmo áudio e mandar de novo, eu podia fazer isso bem feito e já mandar para o maior de pessoas que eu pudesse. E aí foi onde surgiu a ideia de fazer o canal. Bacana. Já tem um tempinho que você está produzindo conteúdo, né, com foco no investimento. E um dos vídeos que chamou muita atenção, que a gente viu que tem muito acesso, que fala sobre a poupança, né, falando que é um amor bandido. Explica pra gente por que a poupança é um amor bandido, professor? A poupança, ela é o seguinte, ela tem, a gente costuma confundir poupar com poupança. Então assim, poupar é guardar dinheiro, a poupança é uma das formas. O problema é que a gente viveu um momento econômico onde os juros eram muito altos, então deixar um dinheiro na poupança era de fato rentável mesmo. Só que isso vem a cada dia rendendo menos. Então assim, hoje a gente considera a poupança o pior dos investimentos que existem. E para ser sincero, eu pessoalmente nem considero investimento. Para mim, poupança é o lugar onde você deixa o dinheiro até decidir onde investir. Então isso faz com que as pessoas imaginem, eu estou dinheiro na poupança, tá bom? E às vezes pode ser até aquela pessoa, imagina que deixou 20 anos na poupança, se ela voltar e ver o que ela podia ter feito, ela certamente seria muito próximo, se não um milionário hoje. Bacana. E aí você apresenta o FII, né, que até dá o nome ao canal. Exato. O que é esse tal de FII? Os FIIs é um acrônimo para Fundos de Investimento Imobiliário. Esses FIIs significam o seguinte, talvez é mais fácil dar o exemplo com a Bolsa. Assim, na Bolsa de Valores a gente tem as empresas. E essa empresa ela é listada na Bolsa, ela é negociada lá e ela vende umas frações, que são as ações da empresa. Então alguém que compra uma ação de uma empresa vira sócio dessa empresa. Então ele participa nos lucros dessa empresa, por exemplo, ele pode comprar ela e vender por um preço mais alto depois. Os FIIs é o equivalente a isso, porém para imóveis. Então, é como se existisse um prédio imenso, por exemplo, normalmente muito bem localizado, ou um galpão logístico, isso, e aí eu compro uma fração desse imóvel. Só que essa fração, ela é pequenininha mesmo. Então, por exemplo, a gente tem cota de FII que custa hoje R$12, por exemplo, uma cota de FII que custa R$50. Então, significa que uma pessoa com R$50, com R$100, consegue comprar uma participação de um imóvel, aliás, dos melhores imóveis do Brasil. Então eu compro essa participação desse imóvel, sou sócio desse imóvel, tenho lá um pedacinho desse imóvel. Você pode chegar na porta de um shopping, por exemplo, e falar, eu sou sócio desse prédio aqui, e tirar uma selfie, que é verdade, você é dono daquele ali. E aí o que acontece é que você recebe a parte que lhe cabe dos rendimentos daquele imóvel, na maioria absoluta das vezes dos aluguéis. Então assim, o rendimento dele, ele pode mudar. No entanto, ele apresenta uma volatilidade, uma oscilação de preços muito menor do que as ações, por exemplo. Então, em linha geral, comprar uma cota de um FII é ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários e receber o aluguel deles mensalmente. E o legal, professor, de te ouvir falar sobre os FIIs é que a gente vê que você tenta descomplicar mesmo, né, o assunto, para quem não conhece, para quem é totalmente leigo, entender e poder também investir. Esse é um dos grandes objetivos, sabe? Porque quando a gente procura um assunto investimentos na internet mesmo, a gente divide em dois, assim. Tem aqueles que falam muito complicado, muito preocupado com os detalhes dos meandres da legislação, por exemplo, e aquele fanfarrão. Então, assim, é difícil a gente ter alguém, eu pelo menos não achava ninguém que explicasse de um jeito que eu entenderia. Então eu tento fazer uma coisa, como é que eu explicaria para mim? Então, da mesma forma que eu explico para quem me pergunta, eu tento traduzir isso, porque o objetivo mesmo é fazer com que as pessoas entendam que existem formas de investir e que elas precisam ser
o protagonista da vida delas. Elas vão parar de esperar a reforma da Previdência para saber como ela vai se aposentar, porque se ela fizer o próprio investimento com constância, com aportes frequentes, ela não vai precisar de ninguém. Ela garante a própria aposentadoria, por exemplo, ou garante uma vida melhor no futuro, estudando, aprendendo, e está ao alcance de todo mundo. Não é uma coisa complexa, não é uma coisa inviável. Se a pessoa parar, dedicar uma partezinha para estudar sobre isso, ela consegue sim montar uma estrutura de investimento que vão dar uma tranquilidade financeira para ela no futuro. E como que você falando a respeito de traduzir e tentar achar esse meio termo, né? Como que está sendo o feedback? Você conversa muito com o público, com a galera que assiste o canal no YouTube? Eu converso muito, na verdade, porque é muito comum que surjam dúvidas. O meu foco são os iniciantes, então é muito comum que existam dúvidas. A minha ideia é colocar uma pessoa que sai do zero mesmo, eu não sei nada, e deixar ela confiante para fazer o seu próprio investimento. Então acontecem muitas perguntas, tem muita gente que pergunta, eu tiro muita dúvida, eu fico muito no Instagram respondendo, fico muito no YouTube respondendo também, mas é um prazer, afinal de contas eu fiz o canal para isso. São vídeos semanais, né? E você acaba então montando esse conteúdo em cima de quê? Qual que é o roteiro que você está trilhando? Eu criei um roteiro mesmo, pensando como as pessoas aprenderiam sobre isso, e atualmente eu faço baseado nos feedbacks. Então eu vejo muita gente perguntando sobre um assunto, eu falo, é sinal que não ficou claro naquele vídeo, vou gravar um melhor. Ou muita dúvida que eu mesmo não falei, eu falo, preciso de um próximo vídeo que trate desse assunto, para tirar essas dúvidas que as pessoas têm. E você também produz vídeos para o Instagram? Sim, o Instagram é um conteúdo diário, é mais rápido, uma interação mais direta com os seguidores ali, e é o @fi.lip, que é o nome do canal naturalmente. No YouTube é Felipe também, e são as duas formas de consumir o conteúdo, o YouTube sendo um conteúdo mais consolidado, vídeos maiores e tudo, e o Instagram um conteúdo mais do dia a dia, onde eu posto uma informação que surgiu de repente, uma notícia sobre um FII que rendeu muito, rendeu pouco, uma notícia que pode impactar nos FIIs, uma estratégia, uma dica rápida, é o que está lá no Instagram. O macete mesmo é seguir os dois, assinar o canal e seguir o perfil do Instagram, fi.lip. Maravilha, Felipe. Então, só para encerrar, deixa uma dica aí para o pessoal que se interessou pelo assunto, que também quer aí seguir os FIIs, né? Também quer esses investimentos. O que você deixa de sugestão? Claro, a primeira é guarde seu dinheiro, pague você primeiro. Então, ao invés de investir o que sobra, invista e gaste o que sobra. Uma vez que você conseguiu fazer essa sobrinha, que seja R$100, 150, 200, 300 reais, o dinheiro que você puder, estude sobre investimento. Não fique achando que a poupança, eu coloquei na poupança, tá bom isso aqui. Isso tem várias possibilidades. E uma vez que você identificou com o formato de investimento tem muito isso. Eu tenho mais apetite para o risco ou não? Então, procure um investimento que te agrade. Eu, pessoalmente, acho os FIIs uma excelente porta de entrada, uma volatilidade baixa, uma forma mais fácil de entender sobre o FIIs. Você está falando de imóveis, então as pessoas têm uma facilidade melhor em avaliar um imóvel do que a complexidade de uma empresa, por exemplo. Então pague você primeiro, gaste o que sobrar. Tá com esse dinheiro, aprende, procura, tem muito conteúdo gratuito. Esse conteúdo não é, em geral, não só o meu, não é para expert, não é para gente. Qualquer pessoa consegue entender, dedicar um pouquinho do tempo e aí assumir o controle da sua vida e do seu futuro. Valeu, muito obrigada então, professor, pela sua participação, tá? E pessoal de casa, então fiquem aí ligados no canal do YouTube, também no Instagram do professor Felipe, que ele está preparando aí muitas dicas para vocês. Nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho no Conexão Unipam, porque já já eu volto com muito mais.